Minutos, vereador. Gurida, cadê? Onde é que está você, Gurida? Alô. Senhor presidente em exercício, vereador Roque, quero saudar Vossa Excelência, saudar a todos os colegas vereadores presentes nesta sessão. Eu gostaria, sim, de fazer uma breve reflexão, que continuarei no grande expediente, se essas duas falas que foram trazidas aqui hoje há algo de anormal, de injusto com Mário e o artista que está aqui nessa casa hoje. Você observe que são duas reivindicações extremamente relevantes para a cidade de Ilhéus. Uma é a questão da passagem do transporte público. E eu sou educador, eu ando lá na sala de aula, dando minhas aulas. E eu sei o que é evasão escolar, porque vários alunos meus, durante o ano, vereador James, tem que parar de estudar porque o pai não tem emprego, a mãe também não, mora lá no Retiro, mora na Joerana, e tem que deixar de estudar porque não pode pagar a passagem de ônibus, passagem de transporte público. E essa fala que o Mário traz aqui, eu creio que deveria ser fruto de audiência pública desta casa, no sentido de convocar mesmo a população, e nós discutirmos essa questão desse aumento, para que chegue um documento dessa casa ao prefeito, para que ele reveja esse aumento de transporte público. Acho extremamente importante essa questão de humanidade, é uma questão de coerência. Essa questão de essa casa, ela não tem o poder de deliberar sobre o não ou sim ao aumento, mas ela tem o poder de ser a voz da população junto ao executivo, se sensibilizando ele para que reveja essa questão da tarifa do transporte público. Isso é muito importante. Então acredito que nós possamos realizar, tá certo, essa audiência pública com a população para discutir esse assunto. Ponto 2. Se nós temos a Secretaria de Cultura, por que vamos extingui-las? Eu me lembro que no governo do prefeito Newton Lima, nós tínhamos no início do governo dele a Secretaria de Esporte. Veio o Newton Lima e extinguiu a Secretaria de Esporte. E eu lutei aqui nessa casa, com requerimento, me reuni com ele, mais 6 vereadores, solicitando o vereador Valmir, você lembra na época, a reimplantação da Secretaria de Esporte, e ele não reimplantou a Secretaria de Esporte, e esse prefeito que está aí também não reimplantou. O que é que acontece hoje com a nossa cidade? O número de dependentes de drogas aumentou, o número de pessoas, de jovens e adolescentes na periferia entrou na marginalização, aumentou, essas brigas de gangue em Ilhéus, com tiro, morrendo gente toda semana. Ilhéus hoje é uma cidade que passa vergonha no cenário esportivo da região, não é da Bahia não, eu estou dizendo da região, porque não tem, vou concluir, porque extinguiram a Secretaria de Esporte e querem fazer o mesmo agora com a Secretaria de Cultura. Não dá. Cultura é conhecimento, cultura é conhecimento, é o que tem de mais elementar na vida do ser humano. Os nossos atores da cultura, sejam eles de que área for, eles precisam dessas políticas públicas como secretaria, porque são verbas próprias para fomentar os seus trabalhos. E eu acho que podemos nos antecipar também e solicitar já ao prefeito eleito, inclusive através do futuro secretário de Relações Institucionais, Alisson Mendonça, para que seja o interlocutor dessa questão da Secretaria de Cultura. Eu acho extremamente pertinente, Alisson, você que será secretário de Ações Institucionais,
é levar essa discussão para o próximo governo, se realmente há essa intenção de extinguir a nossa Secretaria de Cultura, para ver se sensibiliza para não acontecer isso. Porque é boato, né? Que é de esporte, nós perdemos no governo Newton Lima, e esse governo não corrigiu esse equívoco. Para perder de cultura seria duas perdas grandes, sobretudo para a juventude da cidade. Muito obrigado, continuo a minha discussão no grande expediente. Questão de ordem, vereador. Em discussão o quê? É o pequeno expediente. É vereador Ivo. Vereador Ivo, próximo. Aí agora que eu estou... Senhor presidente, parcela da comunidade aqui presente. Senhor presidente, aconteceu aqui na nossa cidade já por 2 vezes um ato de uma feira vinda de São Paulo, um grupo de empresários de São Paulo, e se instalar em 2 associações aqui em Ilhéus. A primeira aconteceu há mais ou menos há um mês atrás, ali na APCF, na Caixa Econômica Federal, no Clube da Caixa Econômica. A segunda aconteceu nesse final de semana, ali na ABB. Ora, senhores vereadores, o momento de venda e aquecimento do comércio, meu amigo Jamil Ock, que é comerciante, onde as lojas, os lojistas poderiam ganhar um pouco mais e aquecer as suas vendas, vem um grupo de pessoas, onde se instala em barracas e vende mercadoria bem abaixo do preço, de mercadorias essas de procedências duvidosas, porque não tem nota fiscal, nenhuma nota fiscal apresentada, e simplesmente eu não sei qual setor da prefeitura que liberou um equipamento desse, vir se instalar no município de Ilhéus no período de 3 dias. Ontem, senhor presidente, à tarde, o comércio de Ilhéus estava um deserto, Jamil. Não tinha quase ninguém no comércio. Por quê? Lá estava cheio. A população estava toda lá. Domingo à tarde. Domingo, não foi ontem não, domingo à tarde. Lotado lá. E o prejuízo foi enorme para os comerciantes. Então, senhor presidente, a prefeitura, ela tem que estar atenta a esse tipo de inserções dentro do nosso município, para que não dê um prejuízo maior ao comércio. Porque quando você tem um comerciante que paga seus impostos, que mantém suas portas abertas, que tem funcionário que paga o salário em dias e que paga os seus impostos dos seus funcionários, e vem um pessoal de fora que pega as pessoas para pagar R$20 por dia, as pessoas que trabalharam lá, e simplesmente ganha o dinheiro aqui e sai para gastar lá fora, porque o dinheiro não circula aqui, e os comerciantes, o dinheiro fica aqui, é circulado aqui. Então esse é um protesto que eu estou fazendo a pedido do CDL, que inclusive no final da tarde de sexta-feira, quando o CEL me ligou para falar sobre essa ação, vereador Jamil, eu orientei o próprio CEL que o departamento jurídico do CDL solicitasse uma liminar para proibir a instalação dessa feira. Mas infelizmente eles não deram tempo de fazer essa liminar, e assim aconteceu, e o prejuízo está aí instalado. Então, senhor presidente, a gente discutimos aqui sobre esse aumento da passagem do transporte coletivo. Mário fez o pronunciamento dele ali, muito feliz na colocação de Mário, na questão do transporte público, porque todos nós usamos o transporte, independente de ter carro ou não. Eu quase que sempre, quando eu tenho que viajar, às vezes eu pego o ônibus, deixo o meu carro em casa para não levar lá para a rodoviária, pego o ônibus e vou. Às vezes eu quero sentir o que o povo sente em algum transporte, em alguma linha de reclamação, eu pego o ônibus e vou junto com algum assessor para a gente ver qual a dificuldade que as pessoas sentem. Esta casa, ela não tem a competência de dar o aumento ou diminuir a passagem do transporte, é verdade. Mas esta casa, ela tem que solicitar do Poder Executivo a planilha para ser analisada pela Comissão de Transporte. A Comissão de Transporte, ela tem que analisar essa planilha e dar seu parecer. O que não pode simplesmente ele apresentar uma planilha do jeito que ele acha que tem que ser feita, encaminhar para o prefeito, e o prefeito fazer uma análise e enviar para o Conselho de Transporte. E o Conselho de Transporte, por sua vez, não faz uma análise financeira nem jurídico, simplesmente aprova e acabou. E assim, a população paga depois é ele, sem ter realmente uma resposta daquilo que ela está pagando, se realmente vale a pena. Ela não está reclamando do valor. A população está reclamando em primeiro lugar, é da qualidade do transporte, que é péssimo.
Em Ilhéus nós não temos um transporte que possa custar R$ 3,10. No dia que tiver os ônibus que cabe este valor, sem dúvida nenhuma, a população vai ficar satisfeita. Mas nós não temos horário cumprido, vereador Alisson. Não temos qualidade nos ônibus. Os horários são horríveis para ser cumpridos. Nos horários de pique, uma sardinha, uma lata de sardinha, os ônibus socados, e a população sofre muito com isso. A zona rural, que diz que é a unificada passagem, para a zona rural não sofrer um valor mais alto, vereador Nerival. O pessoal sofre porque não tem os ônibus de bagageiro para trazer as suas mercadorias. Já estou concluindo, senhor presidente. Solicito só um segundo mais. E não tem os ônibus adequados. As pessoas portadoras pessoas com deficiência não têm o ônibus adaptado na sua grande maioria, que é obrigação, já é uma lei federal, que todos os ônibus ele tem que ter um elevador, ele tem que ser acessível, e na sua grande maioria não é, e quando tem, o elevador não funciona. A desculpa que eu vi a semana passada de um funcionário da empresa São Miguel, dizendo que porque o ônibus vem do Nossa Senhora da Vitória, muitas das vezes vai no Guape, tem rua que tem muita poeira, e a poeira entra no elevador e o elevador emperra. Isso é uma desculpa muito esfarrapada, porque uma poeira, se fosse assim, esse elevador quebrava todo dia. Se fosse assim, um elevador desses prédios aqui, todo dia quebrava, que funciona todo dia, que tem todo dia, tem salido, tem tudo. Então, infelizmente, é isso que vem acontecendo. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador